Bom dia, meu nome é Eugênia Angélica, estou aqui para apresentar um estágio para a educação infantil, né? Um projeto para o estágio de educação infantil. Escolhi a educação infantil de 0 a 5 anos, né? Escolhi particularmente para crianças de 3 a 4 anos, da rede pública ou da rede privada, tá? Qual é o meu projeto? Identificação de cores e identificação de formas geométricas. O que esses alunos vão explorar? Eles vão explorar as cores, né? E, a princípio, as formas, tá? Então, essa atividade ela serve para desenvolver a capacidade de interpretação, de abstração diante do conteúdo, cores e formas, tá? Para desenvolver a capacidade de interpretação diante do conteúdo, cores e formas, é preciso ter o quê? Figuras geométricas, tá? Então, teremos que desenvolver quadrado, retângulo, triângulo e círculo, tá? Desenvolver como, né? É importante também trazer a importância das cores, né? Papéis coloridos, né? Desenvolver isso para a, desenvolver isso para as crianças, né? E depois distribuir isso, né, para que elas façam as relações, as correlações no espaço que elas vão trabalhar, tá? Então é importante também aqui deixar claro que o lúdico, né, é um processo de aprendizagem para crianças, né? E nesse lúdico é importante que a criança se sinta muito à vontade, né? Com as suas formas de pensar, com a sua imaginação, né? É uma relação de interação que resulta na interação entre sujeito e objeto. Sujeito quem que é? Sujeito é a criança, né? Objeto é o quê? É aquilo que ela vai manusear, é aquilo que ela vai se relacionar, é como ela vai se relacionar com essas questões das formas, né? Como é que ela vai se relacionar com todas essas condições dentro desse conteúdo, tá? Assim, a informação adquirida dos objetos geométricos, né, elas vão sendo o quê? Assimiladas, elas vão sendo pelas estruturas mentais existentes que mudam com a finalidade de acomodar novas estruturas, né? Elas vão assimilando, né? Cada, cada figura geométrica, né? Cada cor que elas observam, né? Então, é importante também é importante também dizer o seguinte, que o desenvolvimento infantil ele pode ser compreendido por meio dos fundamentos de diferentes pesquisadores, tá? Eu vou trabalhar com dois pesquisadores, que é Piaget e Vygotsky, tá? O que esses dois autores explicam? Eles explicam o desenvolvimento infantil, tá? Por princípio, uma posição ativa da criança em relação ao meio em que vive, né? É uma interação, né? Elas têm uma interação social, tá? Sob essa perspectiva, né? Com o meio de desenvolver sua capacidade, ela desenvolve o quê? Capacidade afetiva, a autoestima, o raciocínio, a linguagem, o pensamento. Então, o pensamento desses teóricos tem
tem possibilitado, né, compreender o desenvolvimento infantil, influenciado a maneira de tratar, de como tratarmos as crianças dentro desse espaço social, né? A escola é um espaço social, né? Tem vários espaços sociais, a escola é um deles, tá? Para Piaget, a criança vive nesse espaço social, né? O que a criança desenvolve nesse espaço social? Ele diz que a criança desenvolve afetividade, desenvolve cognitividade, desenvolve a questão motora, a questão linguística e a interação, né, com o todo. Como é que ela se move nesse espaço, né? Como é que ela se organiza nesse espaço? Como é que ela anda nesse espaço? Como é que ela percebe todo esse contexto espacial, né? Logo, a criança estará se relacionando com o mundo, né? Numa relação que envolve capacidade de organização, de estrutura, de entendimento, de fala, de pensamentos e de ações. Isso acontece com todas as crianças, né? Cada um da sua forma, cada um com o seu momento, né? Para o autor Piaget, a lógica de funcionamento mental da criança é diferente da lógica do desenvolvimento mental do adulto, né? Piaget fundamenta sua teoria na noção de equilíbrio e de equilíbrio, né? O desenvolvimento cognitivo do indivíduo ocorre por meios de equilíbrio e de desequilíbrio, segundo Piaget, né? Então, equilíbrio e desequilíbrios constantes. Então, você arruma e desarruma, ou organiza e desorganiza, né? Então, para ele é uma questão de equilíbrio, tá? Ao internalizar as instruções, as crianças modificam as suas condições, né? Psicológicas, né? Como atenção, como memória, como capacidade de solucionar problemas, né? E em um grupo social, a criança vai se organizar e vai se planejar. Mas de que forma que a criança vai se organizar e vai se planejar? Ela vai se organizar através no mundo dela, né? No momento dela. É diferente de uma questão de se planejar tecnicamente, tá? Não, ela se organiza dentro do espaço dela, do mundo dela, da questão da hora dela, né? Então ela está se organizando nesse contexto, né? Sobre a realidade que ela tem naquele momento, tá? Para Vygotsky, ele defende a ideia de que há uma interação entre condições sociais e a base biológica de comportamento humano, né? Que a fala usada na interação com os outros mais experientes auxilia a organização do pensamento, né? Que é complexo, abstrato, individual. Então, a interação com os outros mais experientes vai fazendo com que essa criança se reorganize, né? Vai auxiliando, né, nas formas de como ela está vendo e ela vai se reorganizando, tá? Para Piaget, entre 2 e 6 anos é uma fase simbólica, né? É o momento que a criança utiliza da imaginação. É uma fase de imitação dos adultos, utilizam brinquedos para imitar os adultos, para imitar o pai, a mãe, o professor, né? Então é uma fase simbólica de entre 2 e 6 anos. Então tem toda uma simbologia, tem toda uma imaginação, tem todo um espaço, né? Que a criança tem
nesse contexto, né? Entre 2 e 6 anos, tá? É um processo de aprendizagem que explora o que entre 2 e 6 anos? Explora percepções visuais, né? Táteis, auditivas, né? Uma relação entre sujeito e uma relação entre objeto, tá? Qual é a condição, então, para essa organização do que eu vou apresentar para as crianças entre 3 e 4 anos? Na prática, né, é uma interpretação de cores e de formas. Então, nós temos que ter o quê? O cuidado de trabalhar com os papéis coloridos, né? Com os óculos também, que são coloridos, tá? É importante que tenha os óculos para ver de que forma que elas percebem o mundo. É importante que os óculos sejam coloridos, sejam bem coloridos e que cada aluno receba o seu óculos, né? Para ver, já para ele perceber a questão do que? Das cores, né? Aqui já tem a questão das cores, mais as questões das cores que vão estar nas formas geométricas, né? Então, elas vão relacionar essas questões, né? Visuais, táteis, auditivas, uma relação entre sujeito e objeto, dentro desse contexto que nós vamos colocar entre cores e formas, tá? Como é que será feito isso? Relacionar figuras coloridas, né? Com algumas as figuras coloridas, né? Já produzidas, né? Se é, é, depende muito vai depender muito do professor, né? O professor ele pode já trazer essas figuras prontas, né? E deixar na caixinha para cada aluno, tá? Como ele pode desenvolver isso em sala também. Aí depende muito da idade das crianças e depende muito também dessa questão da criança utilizar tesoura, né? Então é importante observar isso primeiro, se dá para você fazer isso ou não, né? Então é importante que o professor já tenha essa visualização, né? Então, qual é o que o professor vai utilizar? Ele vai utilizar papel cartaz colorido para confecção das figuras geométricas, né? Imagens de figuras geométricas de todos os tamanhos, que é o que ele tem que confeccionar, né, com alunos ou confeccionar e distribuir para os alunos, né? De diferentes formas e tamanhos, né? Para que elas percebam o que? A dimensão, né? A diferença, as diferenças de tamanhos. Então, elas têm que perceber também, não só as cores, mas, por exemplo, triângulos maiores, né? Vamos ver aqui. Círculo, lá é círculo amarelo, azul, círculo azul, círculo azul escuro, círculo menor, é, cor de rosa, né? Triângulo, né? Um triângulo médio, né? E são várias figuras geométricas, né? Então, elas vão relacionar essas figuras. Como isso será na prática, né? Então, um painel, né? Um painel será feito com papel cartaz. Vejam só, o painel pode ser, né? Pode ser um painel. Eu estou colocando aqui, pode ser um painel grande para colocar na sala,
porque elas vão sentar em círculos, então pode ser colocado no meio, né? No meio, né? E elas vão fazer o quê? A correlação. Correlação como? Elas vão ter na caixinha delas, tá? Na caixinha delas, elas vão ter de todos os tamanhos e cores os círculos, os triângulos, os retângulos, né? E os quadrados, de todos os tamanhos, né? E de todas as cores. Então, essa turma será sentada em círculo, né? Um círculo bem aberto, e no meio vai ser colocado o quê? Vai ser colocado esses painéis com as com as figuras de todas as dimensões. Qual como o que faremos após isso, né? O aluno, por exemplo, o aluno, chamamos um determinado aluno, né? Ele vai fazer a correlação do que ele acha que ele tem na caixinha. Então, de repente, vamos supor, ele vem e coloca, ele tem um círculo. Aí ele vai perceber, ele vai lá e vai colocar ele vai colocar a correlação do círculo. Só que assim, ó, veja só, ele colocou em cima, mas esse círculo é cor-de-rosa e ele colocou no amarelo. Ele acertou o quê? Ele acertou que é um círculo, mas ele não acertou a correlação da cor. Então é importante que você observe cor e dimensão, tá? Isso é importante observar na criança, a cor e a dimensão. Como são crianças de 3 e 4 anos, é muito importante que o professor já leve esses triângulos, retângulos, quadrados, né? Todos já prontos, cada um para sua caixinha, cada um na sua caixinha. Por quê? Porque daí evita de utilizar tesoura, de utilizar, né? Da criança se machucar. Então é importante que observe também essa questão da idade da criança, né? O que pode ou não ser usado. Outra coisa importante nesse círculo é que todas as crianças vão ganhar o quê? Um óculos, tá? Para que esse óculos? Esse óculos é para que elas percebam o quê? Primeiro que eles já são óculos coloridos, tá? Então, de repente, veja só, o óculos verde, óculos cor-de-rosa, óculos laranja, óculos branco, né? Então dá para fazer várias relações assim, né? Dá para fazer as relações das cores, né? Por exemplo, o aluno do óculos laranja vai fazer o quê? Vai fazer agora a relação vai fazer a relação das formas do que você observa com laranja, tá? Daí, observar o quê? Observar se ele vai fazer o quê? Se ele vai colocar aqui o retângulo laranja mesmo, né? Ou se ele só vai achar o retângulo, um outro retângulo e colocar aqui em cima. Então, tem que observar se ele faz as correlações certinhas, né? Porque de 3 a 4 anos, né? Eles vão fazer só essas correlações, né? Eles ainda não têm essas questões da geometria em si, tá? Então, vejam só, os painéis já estão prontos, né? Daí as figuras também têm que estar prontas. Importante que sejam coloridas, né? Importante porque nós estamos falando, estamos mexendo com o quê? Estamos mexendo com a questão de visualização, de imaginação, né? E de cores e de formas, né? Não tem como ser diferente, tá?
Então, outra condição, depois de distribuir os óculos coloridos, né? É uma questão de ordem imaginária, né? Então vamos lidar com o lúdico, né? Depois de distribuir esses óculos, vamos lidar com o lúdico, né? Perguntar como ele observa o mundo, né? Como é que ele está observando essa relação, né? Com esse momento ali do painel, tá? É importante que é importante que o professor observe, né, como é que a criança faz essa correlação, como é que a criança tem esse momento, né, lúdico, como é que ela imagina, né? E outra coisa importante também é você levar para a sala de aula daí figuras que estão, que, ó, veja só, figuras que são o quê? Estamos falando de triângulos, então levamos figuras com triângulos, né? Estamos falando de, de quadrado, então vamos levar figuras, vamos levar caixinhas quadradas, né? Ó, aqui tem um quadrado, isso aqui é um quadrado, né? Para guardar, inclusive, o que? Para guardar para guardar os círculos, né? O quadrado de todos os tamanhos, para guardar, porque eles vão fazer a relação depois com isso aqui, né? Para guardar o retângulo, né? O triângulo menor, né? Daí um triângulo médio, um quadrado médio, né? Então, todas essas questões, a criança já vai estar se adaptando ao quê? Às formas e às cores, né? Isso é muito importante para que a criança perceba, né, que tem correlação. E é importante também que as crianças se conversem entre elas, né? E de repente elas ajudem umas às outras, fazendo com que a criança observe, né? É a questão também de visualização, né? De posicionamento da criança. Então, esse mundo de cores e formas, ele precisa ser muito o quê? Muito colorido e precisa ser muito observado, né? Porque a, a, a criança tem que fazer a relação correta, mas de repente, para ela, aquilo não é importante, né? De repente, para ela pode até colocar um triângulo, por exemplo, né? Em cima. Ah, eu achei o triângulo, né, professora? Achei o triângulo. Eu achei o triângulo, professora, ó, tá lá, achei, coloquei em cima do triângulo. Mas ela não correlacionou o quê? As cores, né? Então é importante frisar isso. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da minha aula, né? Sobre cores e formas, né? E que a criança possa utilizar de uma forma lúdica, né? De uma forma interessante, todo esse conteúdo, né? Que é bem simples, mas ao mesmo tempo ele desenvolve, né? Ele desenvolve todo um contexto na criança, né? Que é um contexto
dentro de um espaço social, que é um contexto de afetividade, de cognitividade, desenvolve a questão motora, porque a criança tem que sair do seu espaço ali, ela está sentada, ela vai ter que sair, vai ter que ir lá mexer, colocar essas figuras em cima das outras, ela vai ter que correlacionar, ela vai ter um momento de um desenvolvimento linguístico, porque ela vai lá, ela vai perguntar se está certo, né? É, se está errado, professor, eu acertei, ela vai perceber mesmo, né? Às vezes ela vai perceber que ela fez corretamente, né? Se ela não acertar de repente a cor ou o tamanho, ela mesma já com certeza já vai perguntar ou para o seu coleguinha ou para a professora, né? A interação que ela vai ter, né? Com uma atividade extremamente simples, mas extremamente importante para o desenvolvimento cognitivo da criança. Então, obrigado. Espero que vocês tenham gostado, né, dessa minha atividade e que eu possa, creio que eu atingi os meus objetivos, né? E que eu possa atingir os meus objetivos com as crianças, né, nesse contexto, que com certeza não esqueçamos que um dá para fazer um painel maior, né? Inclusive até a criança pode andar em cima desse painel, se for um painel que dá para colocar assim no chão, de uma forma no piso inteiro, assim, né? Dá para fazer de forma maior. Aqui eu só estou explicando, né? Mas dá para fazer de uma forma maior, né? E utilizar isso de uma forma diferente dentro da escola, né? E que é bastante importante, tá? Obrigado, então, e até a próxima, tá? Obrigado. Bom dia.